abordar mais um tema de relevância mundial, social e biológica, é claro. Nós vamos falar de desaparecidos. O canal Biologando com o Professor Ângelo fala de biologia, né, mas também fala das leis, não só as leis da ciência, né, como a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, né, leis importantes para você que vai fazer o Enem, o vestibular. Mas a gente fala também das leis do nosso bem viver em sociedade, a nossa sociedade humana. Né? Se os bichos têm as sociedades deles lá, um formigueiro, ele tem a organização toda, né? Uma colmeia de abelhas também, uma alcateia de lobos ou de leões, uma matilha de cães. Então, nós, seres humanos, a gente vive em sociedade. Então, os temas que eu venho trazendo aqui, eles têm um pouco da genética também, é a disciplina que eu leciono no curso, é uma das vertentes da biologia. Eu amo zoologia, apesar de eu não lecionar essa disciplina lá no curso, mas ela fica com outra professora que divide a matéria comigo, é muita coisa em pouco tempo. A gente tem menos de um ano para preparar a galera para o Enem. Mas aqui eu tenho a liberdade de abordar vários temas, né? Então aqui eu também coloco aí sobre os bichos também. Não sei se fica chato a parte da taxonomia, de eu falar da espécie, gênero, subespécie, né? E da distribuição geográfica desses bichos, da conservação deles. Mas a rapaziada gosta muito de bicho e foi um assunto que me levou ao estudo das ciências biológicas. Ou, por exemplo, eu poderia estar falando aqui para você que a arara azul ela foi decretada extinta recentemente, nos anos anteriores. E é um animal da fauna brasileira. O rinoceronte branco também não tem muitos anos que foi considerado extinto lá do continente africano. Mas eu vou falar aqui do desaparecimento individual, né, da nossa própria espécie, nossa subespécie. Né? Nós somos Homo sapiens sapiens. Nós mesmos nos classificamos dessa forma, ou seja, nós somos Homo, viemos do humus, né? Nós somos habitantes de terra fértil, é ali que a gente se dá bem, na terra fértil, a terra infértil a gente, né, definha, e nós somos sapiens, nós temos sapiência, nós sabemos. Descartes falava, só sei que nada sei. E ele era um sábio, né? Mesmo assim reconhecia a sua limitação. Então, aí, mais cientificamente, né, quem classificou a nossa subespécie ainda percebeu aí as diferenças em cor de pele, cor do cabelo, cor dos olhos, e aí foi se dando conta que na verdade nós somos uma subespécie. Então colocou Homo sapiens sapiens. O homem que sabia demais não sabia entender, nem voltar atrás. Lembra dessa música aí, do Skank? Né? Nós, na verdade, nós não nos classificamos dessa forma. Um homem que sabe, né? Aí, na verdade, tem pessoas aí que admitem que nós nada sabemos, como Descartes, pensador lá dos séculos passados. E aí, por a gente se dar conta de que pouco a gente sabe, a gente vai atrás aí dos fatos, né? E esses fatos se convertem em ocorrências. E as ocorrências, quando são notificadas, geram registros de ocorrência. Quando não ocorre isso, a gente chama subnotificação. A gente está vivendo uma época aí de pandemia Covid-19 que a gente tem ouvido muito essa palavra no noticiário, subnotificação. A gente tem lido muito essa palavra também nos jornais, né, tanto impressos quanto disponíveis online. A subnotificação é quando ocorrem os fatos, tem as ocorrências, mas não gera registro de ocorrência, então não geram números estatísticos e fica difícil fazer alguma coisa por aquela sociedade como um todo. E você só tem família sofrendo coletivamente como família, mas individualmente como núcleo familiar, não pertencendo a um todo que é a sociedade.
Isso é subnotificação. Com relação aos desaparecidos, pessoas desaparecidas, a gente tem no mundo, mais uma vez eu vou falar, você deve achar, pô, esse cara tem alguma coisa com essa parte do planeta. Realmente eu amo essa parte do planeta. A África, né? A África é a parte do mundo que é mais negligenciada com relação às políticas de saúde e também às políticas de segurança. Então, no mundo, em 2019, o número que eu consegui encontrar nas pesquisas que eu fiz, 2019, por causa do ciclone Idai, né? Não é o ciclone Idai, é o ciclone Idai, chega à costa sudeste da África, causando destruição, mortes e desaparecimentos de pessoas. Os países afetados foram Malawi, Moçambique e Zimbábue. O presidente de Moçambique e o governo moçambicano, ele apresentou números de 217 desaparecidos por causa do ciclone Idai, que destruiu muitas cidades, né? Principalmente em Moçambique, que fica mais ao litoral, mas Zimbábue e Malawi também sofreram muito e não apresentaram números de desaparecidos. Para a gente ter assim, uma noção da subnotificação dos casos no continente africano. Tá? E aí, a gente tem no relatório, a fonte da minha pesquisa, a principal fonte da minha pesquisa foi o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então, no mundo todo, somente de janeiro a agosto de 2018, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, foram 145 mil pessoas desaparecidas. As principais causas são as catástrofes da natureza e os conflitos armados. Mas também tem outras causas secundárias, que são as rotas migratórias clandestinas, dentre elas as geradas por conflitos armados, que são os refugiados, né? Pessoas neutras no conflito, mas que correm risco de vida, principalmente por serem neutras no conflito, né? Quando tem situações extremas que, se você não escolhe um lado para lutar, você acaba sendo agredido pelos dois lados. Então elas têm que saírem da sua pátria mãe e encontrarem um outro lugar seguro para viver. Então as rotas migratórias clandestinas também tem essa situação de refugiados e tem situações também de pessoas em países subdesenvolvidos querendo migrar para países mais desenvolvidos que têm suas portas fechadas para a entrada desses imigrantes. Tá? Que é a situação, por exemplo, do México, né? As pessoas que migram, que cruzam a fronteira do México com os Estados Unidos. Então, mas como os Estados Unidos têm uma organização política boa e tem uma organização com relação à segurança boa, eles acabam, na maioria das vezes, capturando essas pessoas e deportando de volta para o México. Vítimas de sequestro, né? Tem aquele sequestro que é forçado, que é na força, mas tem aquele tipo de sequestro também que é na lábia do malandro. Então, é convencer a pessoa de que ela vai ter uma vida melhor lá do outro lado do Oceano Atlântico ou lá no hemisfério norte, e que vai ter uma oportunidade de emprego muito melhor, poder mandar em euro ou em dólar o dinheiro para ajudar a família, e quando chega lá, a pessoa se depara com uma situação de escravidão. Existem duas formas de sequestrar uma pessoa, né? Enganando ela, iludindo ela, e a outra é na força mesmo, capturando ela, botando... Não vou ensinar aqui, que eu não estou ensinando ninguém a ser sequestrador, tá ok? Só que a gente está abordando o tema desaparecidos, né? Nos conflitos armados, é uma outra forma de sumir com a pessoa. Num confronto armado, num conflito armado, às vezes eles cavam aquelas covas comunitárias e jogam as pessoas ali, e o sepultamento não é registrado. Tá? Então, cadáveres também somem, né? Jogam de aviões no oceano, fazem N coisas aí para sumir com pessoas mortas. O tráfico de pessoas, aí já falei, escravos, né? Quando eles iludem as pessoas para levarem para outros lugares, quando chega lá a situação é de escravidão. Acontece muito com mulheres
né, escravidão sexual. Acontece com homens também, escravidão, né, até mesmo para extrair órgãos, como fígado, rins. E o escravo, a gente tem aí um histórico de escravidão no Brasil. O escravo, ele praticamente valia como o gado, né? Não era visto como ser humano. E se, por mais absurdo que pareça, ainda existe a condição de escravidão nos dias atuais, em pleno século XXI. Na América Latina, no México, de 2006 a 2019, cerca de 40 mil pessoas desapareceram. Nos últimos 20 anos, na Colômbia, devido a conflito armado e atividades das Farc, em contraponto contra tropas do governo, 83 mil pessoas foram desaparecidas. Na Guatemala, também devido aos conflitos armados, à luta armada, 45 mil pessoas desapareceram. De 1980 a 2000, no Peru, também o fator principal foram conflitos armados, 20 mil pessoas desapareceram. El Salvador também se deve ao conflito armado, 5 mil pessoas desapareceram. 65% delas eram menores de 30 anos de idade. Então, essa situação de conflito armado, quem mais se envolve com a luta armada são pessoas menores de 30 anos de idade e muitas delas acabam desaparecendo. As soluções. Tem uma solução que é a que eu gosto muito, que tem muito a ver com o que a gente estuda, que é a criação de bancos de dados de perfis genéticos. Com esses bancos de dados, não é muito difícil encontrar uma pessoa desaparecida. Mas para isso tem que coletar esses dados, tem que coletar informações. No Congresso Nacional Brasileiro, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e os Ministérios Públicos, está tendo uma polêmica com relação a isso, com relação à população carcerária. Porque tem uma lei aí que foi aprovada durante o período em que o ministro Sérgio Moro estava em atividade lá no Supremo Tribunal Federal, que de forma obrigatória faz com que o preso, né, abra a boca para a coleta de material com aquele suave, para coletar algumas células da bochecha interna dele, para botar numa capinha e enviar para o laboratório. Então parece que a Constituição do Brasil, ela diz que o preso, ou apenado, ou condenado, ou em trâmite judicial, ele tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. Tá? Então, para você aí que gosta da legislação, gosta dessa parte aí do nosso canal, aí eu vou deixar aí em descrições para você se aprofundar mais sobre isso. E tem a parte com a genética também, né? Tem a nossa parte, a parte do biólogo. Coletar isso num banco de dados, claro que vai ser com relação aos criminosos, aí, com relação à comunidade toda, a sociedade brasileira toda terá um sigilo que pode ser quebrado desde que instaurado o inquérito policial. O site de busca do Comitê Internacional da Cruz Vermelha também é uma excelente ajuda. Aí usa a rede internacional de computadores, isso que eu estou usando aqui no momento através do canal do YouTube, mas vai para a rede internacional de computadores para poder encontrar pessoas, que é legal pra caramba isso. É uma iniciativa do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é um site de busca. De repente eu ponho aí nas descrições, eu ponho ou em comentários para o pessoal checar, tá? De repente, se alguém conhece alguém que desapareceu no Brasil aí, ou uma família que, entre aspas, perdeu alguém dessa forma, né? Porque perdeu pode ser encontrado, se estiver vivo ainda, ou pode ser encontrado até mesmo morto. Mas o importante é encontrar. Para nossa mente isso é muito massacrante. Você acordar todos os dias e não saber se a pessoa está morta, se está viva, se está com fome, se está com frio, se está... Para a mente do ser humano isso não é nada saudável. Viver com essa dúvida na mente. Formulação de leis específicas e aplicações práticas. Eu falei isso quando eu falei no primeiro item, né, que é a criação do banco de dados genéticos, que o
O Brasil já tem isso, só que está meio polêmico com relação à população carcerária. Com relação a essa situação de desaparecidos, acho que não gera polêmica, porque é um consenso, né? As pessoas só se pôr um pouquinho no lugar de quem está é um familiar de uma pessoa desaparecida, que você vai apoiar essa causa. Apoio psicológico e psicossocial dessas famílias de desaparecidos. Essas são um caminho para solucionar o problema. Não é bem a solução. No Brasil, há um histórico de desaparecidos, um histórico político. Segundo o levantamento feito pela Comissão Nacional da Verdade, durante o regime militar brasileiro, instaurado entre os anos de 1964 e 1985, durante a luta armada, principalmente no Delta do Araguaia, 191 brasileiros que integravam a guerrilha foram mortos por tropas do governo. Dos envolvidos diretamente na luta armada contra o regime militar, 210 estão desaparecidos. E 33 corpos de guerrilheiros foram localizados após a luta armada. Atualmente, no Brasil, de 2007 a 2016, o número de pessoas desaparecidas apresenta assustadoramente a cifra de 693.073 pessoas. São 190 pessoas desaparecidas por dia. É curioso esse número, porque o 190 também é um número que a gente liga para 190, né, para ver a polícia militar. É um número de emergência, uma chamada de emergência. Mas são 190 pessoas desaparecidas por dia. Um número muito alto, o que corresponde a 8 desaparecidos por hora. Esse vídeo aqui deve durar um pouco mais de 15 minutos. Quando eu terminar esse vídeo, já terão desaparecidos pelo menos 2 pessoas no Brasil. Só no ano de 2017 foram 88.684 desaparecidos no Brasil, segundo registros de ocorrência nas delegacias de polícia.